Aleluia. Bendito seja Deus, a paz do Senhor. Amém? Nós bendizemos o nome do Senhor, Ele é bom o tempo todo. A graça dEle nos envolve, a graça dEle nos inunda. Que bom que nós estamos inundados da graça. Aproveite a oportunidade que você tem nessa noite, desfrute da graça que é derramada sobre nós. Usufrua disso. Às vezes nós estamos bem passivos. Eu falava da passividade, a nossa posição de passividade diante de coisas que Deus já nos entregou. Que coisa extraordinária vivermos a vida de Deus, o sopro de vida, um dia soprado nas narinas do homem, que ao longo da história o homem não soube aproveitar, mas que nós saibamos aproveitar esse fôlego de vida, a presença dele em nós, a presença dele em nós. Olhamos muito para aquilo que vem depois de hoje, olhamos talvez até com o saudosismo daquilo que ficou para trás, mas olhar para o agora e perceber o que Deus está fazendo agora. O que é que Deus está fazendo agora? O que é que Deus está fazendo agora na sua vida? E o fato de você estar na presença dEle te remete a quê? O que é que Ele está fazendo agora? Deus é Deus de coisas pontuais ou é um Deus de aliança perene, permanente? Será que Deus está fazendo alguma coisa porque você está o provocando a isso? Ou porque você tem alguma demanda que precisa da ação direta de Deus? Ou porque Ele é Senhor e Ele governa cada segundo da sua vida? Então, vamos desfrutar de cada segundo da vida. Vamos aproveitar de cada momento da vida. E hoje é um momento, hoje é um dia em que esses momentos precisam ser aproveitados. O momento de estar perto de alguém, o momento de se lembrar de alguém, o momento de partilhar de momentos e de oportunidades com alguém. Nós estamos vivendo o agora, o já. E em cada já, em cada agora, o Senhor nos convida para que nós possamos estar perto dEle. Nós possamos estar juntos a Ele. E Ele quer essa companhia. Mais do que você mesmo desejando a presença dEle, quero dizer para você, Ele deseja ter você perto. Ele deseja ter você perto dEle. Então não se abstenha da oportunidade de agradecer a Deus por tudo, de apresentar ao Senhor a sua gratidão de coração pelo que Ele tem feito. Você tem motivos, que darei eu ao Senhor? Ou em outras palavras, como é que eu posso contemplar tanta coisa e eu posso expressar todas essas coisas que eu tenho visto e contemplado? Como que eu posso fazer a menção a tanta coisa extraordinária que Deus tem feito na minha vida? Olha o que Deus tem feito na sua vida, olha o agora, olha o hoje, olha o que Deus tem feito por você até então. E abre o seu coração para tudo aquilo que Deus vai fazer a partir de hoje. E por meio daquilo que o Senhor, nessa noite, vai ministrar no seu coração em nome de Jesus, amém? Assim, querido, bendizemos o teu nome. Tu és Deus de coisas extraordinárias. Tudo que o Senhor faz, Pai, é extraordinário. Tudo que o Senhor faz é fora do natural. Porque o Senhor, ó Deus, revela a excelência da glória, a excelência da graça. O teu amor, meu Senhor, nos nutre. É pelo amor de Cristo que nós estamos nutridos. É pelo amor do Senhor que nós estamos sustentados. É esse amor que alavanca os nossos planos, projetos. É esse amor, Pai, que nos impulsiona a vivermos a expectativa do amanhã. Tudo porque é um amor revelado, manifesto, explícito diante de nós e que nos envolve, que nos abraça, que nos afaga, que nos acolhe. Então, Senhor, faz dessa noite, Pai, segundo o desejo do nosso coração, que é, Senhor, de experimentarmos novidade de vida no Senhor. E segundo, Pai, os planos e projetos, meu Senhor, que estão determinados em Ti, ó Deus, fala de forma profunda. Fala conosco, Senhor. Ó Deus, e nos municia da Tua palavra. Ela é a verdade. É a Tua palavra, Pai, que é a verdade. E é dela que nós precisamos, e é ela, Pai, que nós queremos ter em nossas mãos, e mais do que em nossas mãos, nós queremos ter guardado no nosso coração. Porque em todas as coisas, os nossos dias, lembraremos, Pai, que o nosso suporte estará na Tua palavra. Lembraremos, Senhor, que as respostas diante das nossas questões, elas estarão na Tua palavra. Pai, que mesmo diante das incertezas da vida, nós encontraremos repouso e refúgio na Tua palavra, Senhor. Assim, querido Deus, em nome de Jesus, nós colocamos nosso coração diante do Senhor. Está, Pai, em Tuas mãos, cada coração. Ó Deus, está sendo colocado em Tuas mãos. E segundo, Pai, aquilo que aprover ao Senhor, faz, meu Senhor, ó Deus, revelar. Faz, meu Senhor,
Pai, ser ministrado. Mas faz, meu Senhor, acontecer para a glória do teu nome. Assim, querido Deus, nós te agradecemos, meu Senhor, pelo teu amor incondicional manifesto sobre nós. Em nome de Jesus, você pode dizer amém? Eu quero compartilhar o texto que está em Mateus, Evangelho de Mateus. Deixa eu fazer a leitura do verso 28 e vamos ler o 29 também. Então, os versos 28 e 29. 28 e 29. Se você encontrar, você pode glorificar, pode dar aleluia, pode dar glória a Deus, pode dizer Jesus eu te amo. Faça aquilo que o Espírito falar ao seu coração, em nome de Jesus. Mateus 14, 28 e 29. Você encontrou o texto? Amém? Glória a Deus. Assim está escrito, olha só. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E ele disse: vem. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Amém? Pode tomar seu assento. Pode ficar à vontade na casa do seu Pai. Bendito seja, Senhor, o teu nome, que nos traz a tua palavra como munição para os nossos dias de vida, como insumo para que a gente possa dar cada um dos nossos passos, sabendo que esses passos são dados segundo a direção do nosso Deus. Essa passagem, embora seja muito conhecida e lida por todos nós certamente, a gente vai lembrar que naquela oportunidade em que Jesus, ele vinha de um grande momento de manifestação de poder. Jesus, antes desse episódio das águas, né, que estavam turbulentas e que sacudiam aquele barco, Jesus estava vindo de um tempo, de um momento onde o coração dele refletia a perda de alguém que era importante, que era João Batista, seu primo. Pouco tempo antes daquilo acontecer, Jesus havia tomado conhecimento de que João Batista não era mais vivo, a sua cabeça havia sido decapitada, ou seja, ele havia sido decapitado, a cabeça retirada, a história que nós conhecemos. E depois dali Jesus, ele tem um encontro com algumas pessoas, e muitas delas apresentando suas dores, suas demandas, suas necessidades. E aquele é o momento em que a Bíblia diz que depois de Jesus ministrar, curar, realizar prodígios, maravilhas e sinais, alguns dos seus discípulos dizem: mestre, já está ficando tarde, tem muita gente aqui, muita gente já se ajuntou, tem muita gente, está acumulado, tem gente demais. E eu começo a perceber uma coisa: Jesus, a presença do mestre, ela é atrativa. A presença de Jesus é atrativa. A presença de Jesus traz pessoas. Eu tenho certeza que você está aqui hoje por causa de Jesus, ou não? É ou não é? Você está aqui hoje por causa de Jesus. Quem te convenceu de estar aqui foi Jesus. Quem trouxe a você a certeza de que a sua vinda não seria vã foi Jesus. Jesus é atrativo. Jesus é atrativo. E naquela oportunidade, muitas pessoas estão próximas a Ele, e os discípulos talvez não tenham entendido a razão de ser, de tanta gente se aproximar do Mestre. Talvez seja naquela oportunidade, ou tenha sido naquela oportunidade, uma realidade atípica de ver tanta gente junta, ao que a Bíblia depois vai dizer, que eram quase 5.000 homens, tirando as crianças e tirando as mulheres. Então tinha muita gente perto de Jesus, e Jesus realiza aquele milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, aqueles 5 pães e 2 peixinhos. Mas logo depois que aquilo acontece, Jesus, se despedindo da multidão, dispensa também os discípulos, e os seus apóstolos vão num barco, eles dizem: vão lá, atravessem lá que daqui a pouco eu chego. Vão na frente que daqui a pouco eu chego. Mas você se lembra que na oportunidade em que aquela multidão se reunia já era tarde. Os apóstolos diziam: olha, Jesus, tem muita gente, vai ter que alimentar muita gente. Acontece aquele milagre, já era tarde. Ainda assim, o Senhor aparece para os seus naquele barco no meio do mar da Galileia, o lago de Genezaré, mar da Galileia. E naquela oportunidade que Jesus aparece já é noite, já é madrugada. E a Bíblia diz que era a 4ª vigília da noite, no meado da madrugada, Jesus aparece andando sobre as águas.
E o que eu quero trazer como mensagem da parte de Deus para o seu coração, para te impulsionar, para te encorajar, para te levar a você dar o segundo passo, porque talvez você tenha parado no primeiro, talvez você não tenha nem saído do primeiro passo. É que você entenda que quando o Senhor ele está presente, a palavra que Ele direciona para aqueles que creem nele, creem na sua palavra, que acreditam na sua palavra e na sua verdade, vem. E eu vejo que Jesus, ele leva essa palavra, ele produz essa palavra, ele gera essa palavra. Talvez seja para nós apenas uma palavra, vem. Em outro momento, talvez a gente tenha lido como se fosse apenas uma palavra conhecida, vem. Não é, Jesus estava gerando. A palavra de Deus, ela é geradora de vida. A palavra de Deus, ela é transformadora, ela é geradora de vida. Naquele momento, alguma coisa haveria de acontecer, tinha que acontecer alguma coisa. Porque se a Bíblia diz que onde há a presença de Deus, ali há liberdade, eu entendo liberdade num outro sentido, além daquele que as pessoas acham que seja liberdade, porque tem gente que acha que liberdade é o fato de alguém estar numa condição oposta ao de estar preso. Quem está preso não está em liberdade, quem está em liberdade não está preso. Eu entendo liberdade numa amplitude maior, onde o Senhor me leva a acessar coisas que talvez antes eu não tivesse conhecimento para tal. Liberdade, em outras palavras, é você acessar em Deus e através de Deus algo que você jamais pensou em ter. E eu não me refiro a questões de natureza material, eu me refiro a questões de natureza espiritual. Se onde há a presença de Deus ali há liberdade, entendo que as Escrituras querem nos dizer, nos ensinar que se há a presença de Deus, é porque Ele nos leva a vivermos algo que a gente jamais viveria se nós não tivéssemos com Ele. Isso mostra o valor da aliança. Zele pela aliança que você tem com o Cristo de Deus. Zele por esse compromisso que você tem com Jesus Cristo. Zele por isso. Isso diz respeito ao nascer de novo. John Wesley diz assim: você pode ir para todos os cultos da sua igreja, você pode orar, você pode jejuar, você pode fazer o que for, seja lá o que for, mas ainda assim você vai precisar nascer de novo. Eu entendo que o nascer de novo diz respeito a uma experiência indestrutível com Deus. Enquanto tem pessoas que de repente você conhece e que elas se aproximaram do Senhor e depois elas se afastaram, eu começo a questionar, será que realmente houve um encontro para que efetivamente produzisse a transformação necessária e essa pessoa acessasse um determinado degrau, uma determinada plataforma onde ela não estaria mais distanciada de Deus? Porque dificuldade todo mundo vive, os problemas existem, não veio sobre vós tentação senão humana, antes com a tentação vos dou escape, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Problemas da vida a gente tem, vai encontrar. Mas quando eu observo a relação com Deus, a intimidade que a gente define e a gente experimenta junto a Deus, entendo que quando de fato vivemos a experiência da conversão profunda, ela é irreversível. Ela é irreversível. Haja vista, segundo o que dizem as Escrituras, a história do apóstolo Paulo na conversão dele. E de alguém que era o que era, a posição que tinha, a influência, a sua condição de ser um homem letrado, alguém experimentado, mas a experiência dele com o Senhor foi irreversível. E a partir daquele momento em que ele conhece a Jesus, ele não volta mais atrás. Ainda que talvez olhando para a condição humana, ele pudesse até se abster de passar o que ele passou. Se fosse o Saulo, não passaria pelo que Paulo passou. E eu quero dizer para você isso, tem experiências que você vai passar sendo Paulo, irmão. Você não vai ter essa oportunidade sendo Saulo. Se Deus direciona Saulo para ser Paulo, é porque existia alguma coisa para Paulo que não era para o Saulo. Existe algo de Deus para o Paulo que não é do Saulo. Existem coisas que são para você em experiência indestrutível com Deus que não eram para você antes disso.
Daí a razão de você valorizar, de você zelar pela intimidade que você tem com Ele. E daí eu entendo a fala de John Wesley quando ele diz isso. Você vai ler livro, você vai para a igreja, você vai para congresso, você vai cantar, você vai louvar, você vai adorar, vai jejuar. Mas se você não entender a experiência do nascer de novo, onde você diz, olha, agora eu determino um marco na minha história. E a minha história agora está determinada no antes desse momento e depois desse momento. E é exatamente o momento que você entende, é a oportunidade que você entende o vem do Senhor. É o momento que você compreende o vem, ande sobre as águas. Porque o chamado de Jesus para Pedro dizer ande sobre as águas, talvez o levasse a pensar, como assim? Como vem e ande sobre as águas? Quando a gente começa a pensar muito nas coisas dessa vida, a gente começa a desconectar das coisas sobrenaturais. Mas eu não vivo do que vejo, eu vivo do que creio. O justo viverá pela fé, o justo viverá da fé. Nós não precisamos ver as coisas acontecerem para a gente acreditar. Então quando Jesus ele lança essa palavra que gera transformação na vida de Pedro, é dizendo, Pedro ande sobre as águas. Mas quando a gente para poder raciocinar e refletir nisso, nós estaríamos dizendo, Jesus, eu estou impedindo todas as conexões do sobrenatural com a minha vida. A partir do momento que eu gero obstáculos, que eu proporciono empecilhos, eu estou impedindo a ação sobrenatural de Deus sobre a minha vida. Assim que Jesus diz, Pedro, vem e anda sobre as águas, ele sai prontamente. E eu começo a perceber que essa é a nossa natureza, como crianças que não observam sequer os riscos ou os perigos da vida. Já viu uma criança? Você pega uma criança e solta essa criança, solta um bebê, solta lá no meio da sala. Ela não sabe o que ela está fazendo, então tem um adulto que fica supervisionando, porque aquela criança pode derrubar algum objeto, pode se machucar mexendo em alguma coisa. Mas é por conta da inocência da criança, ela se lança por inteiro a todo e qualquer desafio que aparece na frente dela. Você nota que na medida que a gente vai crescendo, parece que ao invés de estarmos mais intrépidos, ao invés de estarmos mais encorajados, nós estamos mais receosos. Nós vivemos um tempo onde as pessoas estão receosas, elas receiam daquilo que elas vão falar, porque pode ser processada. Elas receiam de onde elas vão estar, porque não sabem como é que está a região no entorno. Elas não sabem qual é a reação do outro. Elas não podem opinar de forma diferente, porque senão serão mal interpretadas. Ou elas serão, no vulgo popular do tempo de hoje, elas serão canceladas. E nós passamos a viver uma vida cada vez mais temerosos. Enquanto a criança, ela se lança por inteiro. Pedro, no momento que ouve Jesus dizendo, vem e ande sobre as águas, vem ter comigo, vinde a mim, vem até a mim, ele entende o convite acima de qualquer outra circunstância. Sabe onde eu quero chegar, querido e querida de Deus, com essa mensagem na sua vida? É para dizer que se tem um comando de Deus para você, o comando de Deus está acima das circunstâncias que te cercam. Estão acima, está acima. O chamado, o convite de Deus está acima das circunstâncias que te cercam. E o convite de Jesus para Pedro foi, vem e ande sobre as águas. Vem, ande sobre as águas. A questão da incredulidade do homem tem feito com que o homem se distancie de Deus e não usufrua do seu sobrenatural. Vivemos muito pelas coisas que se concretizam diante dos nossos olhos. Então, se tem alguma coisa palpável, concreta, que me traga a certeza, a segurança de que aquilo que eu vou fazer tem realmente o respaldo, realmente está sendo feito da forma como deve, a gente vai sem medo, sem receio. Mas quando a gente está inseguro, quando há insegurança, o medo começa a rondar. E eu percebo exatamente isso nessa história, nessa passagem, em que Pedro, ele põe os pés para fora, ele começa a andar sobre as águas. Pedro já estava andando sobre as águas. E eu quero que você entenda bem a respeito disso. Pedro não ia começar a andar sobre as águas, Pedro já estava andando sobre as águas. Pedro já estava com seus pés postos sobre a superfície, sobre a lâmina, sobre o espelho d'água. Entende isso?
Entende que Pedro, ele já estava vivendo sobrenatural de Deus, mas as circunstâncias estavam impedindo Pedro de prosseguir. É o que acontece com muita gente, que por vezes elas até acreditam no sobrenatural, mas elas se veem impedidas de prosseguirem no sobrenatural. Eu tenho certeza que seu coração crê nos milagres de Jesus Cristo. Eu tenho certeza que você acredita em tudo aquilo que Deus tem feito em nosso meio, que o Senhor tem revelado em nosso meio, e tudo isso como sinal portentoso, sabe? Sinal sobrenatural, gigantesco da parte de Deus. Eu tenho certeza que você sabe. Mas quando você olha para dentro de você, talvez você diga assim, mas por que não comigo? Por que não em mim? Por que não em mim? Porque eu estou vendo Deus curando gente. Porque eu estou vendo Deus abrindo portas para as pessoas. Porque eu estou vendo Deus prosperando pessoas. Porque eu estou vendo Deus reabilitando casamentos falidos. Fazendo ressurgir famílias destruídas. Por que está acontecendo tudo isso, mas não comigo? Mas não comigo. Imagina que se nós pensássemos no contexto em que estava Pedro naquele barco, talvez pudesse ser a indagação do coração dele, por que as pessoas estão desfrutando de milagres? E talvez tenha sido o assunto naquela oportunidade no barco, porque eles estavam vindo depois daquele milagre, mais de 5 mil pessoas, 5 mil homens, crianças e mulheres. A gente faz uma conta aí, ali em torno de 15 mil, 20 mil pessoas, quem sabe? E talvez a conversa naquele barco tenha sido assim: como é que Jesus fez que 5 pães e 2 peixes alimentassem 15, 20 mil pessoas e ainda sobrassem 12 cestos de pães? E eles começaram a se questionar entre eles: como isso é possível? Por que ele fez? Ou como foi que ele fez? Será que ele pode fazer isso na minha vida de alguma forma, de algum jeito? Eu quero dizer para você uma coisa: se tem uma coisa que é o seu referencial de vida, isso se chama coração, no contexto da alma, no contexto do seu íntimo, do seu interior, do seu eu próprio. Esse eu próprio vai dizer, que a gente chama de consciência, é a sua consciência que vai dizer o quanto você tem questionado a Deus, o quanto você tem experimentado de Deus e o quanto você tem crido ou não. E quem sabe aquela tenha sido a oportunidade para Pedro ser submetido e ser posto à prova para ver agora, experimentar esse sobrenatural. Que tal, Pedro, agora, hein? Que tal? Pergunta para você, hein? Que tal? Quantas vezes seu coração questionou milagres? Por que não comigo? Por que não para mim? Por que não para mim? Por que não aconteceu comigo? Ou por que não aconteceu ainda? Será que você estaria pronto para isso? Ou você está preparado para isso? E se Jesus diz assim, é agora, que agora, está pronto? Talvez você receie e diga, peraí, como assim? Peraí, vamos devagar, estou entendendo direito, não. O que foi o que estava acontecendo com Pedro? Talvez o coração dele estivesse conturbado por tudo que estava acontecendo. Mas quando Jesus diz, vem Pedro, vem, anda sobre as águas, e ele põe os pés, ele já estava vivendo o sobrenatural. Talvez você já esteja vivendo o sobrenatural, mas você ainda não acreditou que é para você. Talvez você já esteja usufruindo do sobrenatural, porque você acha que sobrenatural é algo tão distante, afinal de contas nós somos tão naturais, precisamos de coisas tão concretas para acreditarmos, coisas tão práticas, tão palpáveis, tão plausíveis para a gente acreditar que o sobrenatural passa a assustar como um fantasma, porque assustou quem estava no barco. Sobrenatural às vezes é sinônimo de fantasma. Parece que o medo acaba tomando muito mais espaço no coração de quem receia por insegurança. Quem guarda muita insegurança é alguém que vive constantemente cercado pelo medo. A insegurança alimenta o medo. Quando a Bíblia fala a respeito de Pedro colocar os pés nas águas, colocar o seu corpo para fora, quando ele se posiciona do lado de fora, ele se vê com medo. E as pessoas que estão naquele barco estão com medo. E o medo diz respeito à insegurança.
Quantas coisas nos levam a estarmos distantes desse sobrenatural de Deus? Como a gente começa a perceber questões de natureza comportamental, emocional, é medo, distração, quantas coisas tiram a nossa atenção, quantas coisas nos distraem. Pedro com os 2 pés em cima das águas, ele só afunda depois, só começa a afundar depois, porque ao invés de olhar para Jesus, ele agora começava a olhar para a água que estava batendo no pé dele. É quando ele começa a pensar assim: meu Deus, não é que eu estou realmente em cima das águas, mas como é possível? Como é possível? Sabe que lição de envolvimento com Deus eu tiro disso? É assim: se Deus te levou a experimentar o sobrenatural, nem pergunta, irmão. Nem pergunta. Pergunta não, porque a pergunta pode soar como incredulidade. A distração de Pedro foi que ele já estava com os pés nas águas. Simplesmente isso. Agora vamos lá, se é você que está no lugar de Pedro, e por essa recomendação que eu acabei de dar, essa dica, hein, irmão? Quando você experimentar isso, depois você compartilha. Mas você coloca os pés para fora, e aí você se vê que você está literalmente sobre as águas. Sobre as águas. Não estou falando da margem da praia não, que você vê ali aquela aguinha, né? Aquele 1 centímetro de água ali que está chegando, a marola que está se desfazendo e vai até a margem da praia. Não é isso não, estou falando no meio das águas. E quando você se der conta de que você está com seus 2 pés sobre as águas, na lâmina d'água, no espelho d'água, não pergunta, não olha, não questiona. Eu só estou sobre as águas, só isso. Simplesmente assim, porque é dessa forma que a gente vive o sobrenatural, senão nós vamos questionar todas as coisas. Nós somos seres questionadores, inquiridores. A gente questiona, a gente pergunta. Você percebe a natureza de uma criança, vai falar com uma criança sobre qualquer assunto, sobretudo quando é um assunto polêmico, a criança vai te encher de 10 porquês. Disse que com 5 porquês você consegue responder uma pergunta. Você pergunta alguma coisa, a pessoa diz: mas por quê? Aí você vai e responde em cima, dizendo: por quê? Por quê? E no 5º porquê você responde. A criança pergunta, dá 10 porquês, dá 20 porquês. Mas quando a gente começa a questionar Deus, nós estamos dizendo para Ele: eu não acredito. Eu não acredito. E há uma incompatibilidade, um contrassenso entre o vem e ande sobre as águas, porque é o convite de Jesus para alguém que é natural. Está aqui Pedro, que é natural, ouvindo um convite de Jesus, entendido como um fantasma naquela oportunidade, e que dizia: vem, vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim. E sabe o que me chama a atenção? É que na passagem da Bíblia, de Mateus 11, que diz, o Senhor Jesus dizendo: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. O que Jesus está dizendo é: venha até a mim, você que é natural. Venha até a mim, você que é natural, você que é humano, você que tem dificuldades, problemas, que tem questões a serem resolvidas. Você que está vivendo a naturalidade da vida, Jesus está dizendo: vinde a mim, você que vive o natural de tudo, para que você experimente o sobrenatural. É somente isso, é simplesmente isso. Mas vem medo, mas vem distração, mas vem os receios, e depois de tudo isso vem a dúvida. E depois de tudo isso vem a dúvida: será que é Jesus mesmo? Será que é Jesus mesmo? Irmão, vou dizer uma coisa, não sei o que te impulsiona a continuar. Eu não sei o que te encoraja a acreditar. Mas eu sei de uma coisa, que se em algum momento o seu acreditar, o seu confiar esteve em xeque, é porque talvez você não tenha dado abertura suficiente de coração para você experimentar Jesus como Ele é. Porque eu creio que qualquer pessoa que se relaciona com Jesus Cristo, na intensidade, na incandescência com que Ele espera que a gente esteja relacionado com Ele,
Eu não acredito que alguém nessa condição não experimente a excelência da graça, a dimensão da plenitude do amor do Pai. Não tem como. E quando eu olho a vida de Pedro e a história de Pedro, especialmente essa passagem, a narrativa de Pedro, nesse momento em que as Escrituras retratam ainda os discípulos, os apóstolos, ainda compreendendo quem era Jesus e os seus sinais, os seus milagres, eu vejo em tudo isso Deus dizendo: eu quero relacionamento, eu quero relacionamento, eu quero envolvimento, eu quero intimidade. E se tem uma coisa que crente precisa buscar com Deus, é relacionamento, é intimidade. É relacionamento, é intimidade. Não sei como está com o seu coração. Às vezes o coração de muita gente está gelado. E eu vou dizer, tem corações que estão gelados. Tem corações que se resfriaram pelas circunstâncias da vida, pelos problemas do dia a dia. Tem muito coração que tem se esfriado. E a razão de ser pelo esfriamento do coração, isso é bíblico. Isso é bíblico. É porque não há mais espaço para Deus. E a iniquidade tem se multiplicado. Por quê? Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E quando eu me refiro à iniquidade, às vezes a gente está querendo dimensionar a iniquidade para alguma coisa que seja um pecado velado, que seja alguma coisa reprovável diante da moral dos homens. E talvez seja apenas o comodismo. Mas comodismo diante de Deus ainda assim é pecado. Fraqueza, fragilidade, limitação, retrocesso, tudo isso tem afastado as pessoas de Deus. Mas diga assim: comigo não. Fala com vontade, irmão. Diga assim: comigo não. Fala como quem tem autoridade. Diga: comigo não. Vem, Pedro. Vem e caminha sobre as águas. Vem, Pedro. E Pedro diz: mas se é o Senhor mesmo, me faz andar sobre as águas. Se é o Senhor mesmo, me faz andar sobre as águas. E Jesus, ouvindo isso, disse para Pedro: eu te convido, Pedro. Se esse era o fator limitante, se esse era o impeditivo, se esse era o problema, Pedro, eu quero convidar você para que você venha. Para quantos convites de Jesus você não respondeu? Para quantos convites de Jesus você ainda não respondeu? Analisa isso, reflete sobre isso, avalia dentro de você. Quais foram os convites que Jesus já te fez e você não respondeu? A gente quer muito, né? A gente quer muito. Pedis e não recebeis porque pedis mal, para gastardes os vossos deleites. A gente quer muita coisa. Eu digo uma coisa que tem sido praxe na vida de muita gente. Muita gente quer tudo de Deus, mas não dá nada para Deus. E quando eu digo não dá nada para Deus, não é porque ele está querendo arrancar o seu pelo de ovelha, sua bela lã de ovelha. Não é isso. Eu digo dar ao Senhor o coração, entregar o coração de verdade, sem reservas. Nós queremos administrar um relacionamento com Jesus Cristo, como nós restringimos relacionamento entre pessoas. E muita gente age dessa forma.
A maneira como elas trabalham, elas lidam, elas se relacionam durante a semana é a mesma. Do culto do meio da semana, do culto do final da semana. Eu fico imaginando se Jesus andasse como homem no nosso tempo, e ainda que as pessoas soubessem que era Jesus, olha Jesus, hein, Jesus. Você leu a Bíblia aqui, fala de Jesus, olha Jesus. Acho que muita gente ainda o trataria dessa forma. Porque os relacionamentos entre pessoas são relacionamentos superficiais. Eu não quero dizer isso para tirar culpa de você ou da nossa geração, porque os relacionamentos são dessa forma. Nós aprendemos que os relacionamentos são superficiais. Relacionamentos mais próximos ou mais profundos a gente conta dentro da família. E olhe lá. Mas fora da família os relacionamentos são superficiais. E assim as pessoas levam para o relacionamento com Cristo. É por isso que parece ser difícil, parece que é complexo. Não é, é apenas por uma questão de doutrina, é uma questão comportamental. É um reflexo emocional das nossas posturas, da nossa conduta. Carregamos para o relacionamento com Deus as mesmas premissas de relacionamento com o ser humano, com a pessoa do trabalho, com o vizinho, com o vendedor ali da quitanda da esquina. E para cada um desses relacionamentos nós temos reservas. Nós vamos, mas não vamos tanto. Vai devagar, cuidado. Olha, não vai com tanta sede ao pote. Olha, presta atenção. Mas quando o Senhor olha para nós, como filhos amados, e como meninos, lá em 1 Pedro, como meninos novamente nascidos, que não abdicam do leite incontaminado de Deus, e que se fortalecem por esse leite, que crescem por esse leite, que crescem pelo mantimento que procede do santuário do Altíssimo. Se a gente se comportasse como criança que se lança em todas as coisas, sabendo que o pai está cuidando, que tem alguém dando assistência, e que a gente pode mergulhar nisso sem receio, sem ressalva e sem reserva alguma. Para quantos convites de Jesus você ainda não trouxe resposta? Ou para quantos convites de Jesus a sua resposta, o seu retorno, a sua devolutiva para Ele foi indesejável? Quando é que você vai abrir o coração para dizer, olha Senhor, eu entendo que o convite o Senhor está fazendo para mim. Eu entendo que o convite é venha, vinde a mim. Todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, eu entendo que o Senhor está me chamando para viver novidade de vida, para experimentar novidade de vida, para viver algo diferente, para acreditar não no mundo e naquilo que as pessoas dizem, mas acreditar de fato na Tua palavra, porque a Tua palavra é a verdade. Quando você vai parar para acreditar que de fato o que Ele está dizendo na sua palavra é realmente aquilo que Ele quer para você? Eu bem sei os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor. Ele bem sabe, Ele conhece. No livro do profeta Jeremias, capítulo 1, ele diz, o seu nome está cravado, está gravado, está talhado na palma da minha mão. Como Ele te conhece? Como Deus conhece você? Mas que relacionamento é esse que funciona na medida em que alguém está desejoso, com o coração ardente para dizer, eu quero você perto. E a outra parte diz, eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Eu não estou disposto. Ou então eu estou com medo. Eu estou receoso. Eu estou preocupado. Lançai sobre mim o seu fardo, que é pesado, e pegue o meu, que é leve. E pegue o meu, que é leve. Eu vou dizer, tanta gente tem sustentado, ainda tem suportado o fardo pesado, porque nunca acreditou que poderia ter um leve.
nunca acreditou que poderia ter um leve. Se soubesse, se acreditasse realmente que poderia ter um leve, não desprezaria o convite. Jesus te convida o tempo todo, em todo o tempo. Quando a gente começou a nossa conversa hoje, eu falava a respeito de novidade, de vida. Ele está fazendo alguma coisa hoje. É assim. A natureza de Deus para com o homem é dinâmica, que as coisas acontecem. Por isso, não feche os olhos para o sobrenatural de Deus para minimamente um segundo da vida. Porque Ele não é estático, Ele é dinâmico. As coisas estão acontecendo. Chaves estão sendo viradas agora. No sobrenatural, tem cadeias que estão caindo, mas tem cadeias que estão se fortalecendo, irmão. Eu vou dizer isso para você. Tem cadeados que estão se abrindo, mas tem cadeados em que as chaves se perderam. Tem gente que está encontrando a dracma hoje, mas tem gente que está com a dracma mais perdida do que em todos os tempos. Porque no mundo espiritual as coisas são dinâmicas. Enquanto nós fizermos esse fracionamento de a minha vida na terra e a vida espiritual, sobrenatural, eu não sei, eu não vejo, não sei como é um negócio diferente, você vai estar se abstendo de experimentar o sobrenatural de Deus. E não é pelo que você já viu. Nunca, em nenhum momento, Deus, em relacionamento com o homem, disse ao homem que ele precisaria conhecer o sobrenatural. Deus não exige do homem conhecer o sobrenatural. Deus propõe ao homem crer no sobrenatural. Apenas acreditar no sobrenatural. Como alguém pode andar sobre as águas? Como que alguém pode colocar os seus 2 pés, ficar literalmente em pé sobre as águas? Como? Faz o teste. Nós somos de uma cidade litorânea e nós temos um litoral bem perto. E alguém de repente pode dizer assim, faz o teste agora, vamos lá. E eu digo para você, alguns diriam assim, não é bem assim, não é bem dessa forma. Você começa a perceber que existe um teor de incredulidade. Tudo bem vindo do homem, eu até faço coro junto. Se é do homem, irmão, bora lá. Não, vai pisar e vai afundar, irmão, porque é do homem. Mas se é de Deus, mas se é um convite, é por isso que eu quero chamar a atenção a respeito dos convites. Nós estamos a toque de caixa, as pessoas estão a toque de caixa dispensando o convite de Deus. Porque estão achando que é o convite, ou que se parece, ou se parecem com convites semelhantes aos dos homens. As pessoas não acreditam mais umas nas outras, e a toque de caixa deixaram de acreditar em Deus. Mas eu vou dizer uma coisa, eu acredito piamente nele. Piamente nele. Tudo dele eu acredito. Tudo, rigorosamente tudo. E se você pensar como eu penso, não negue os convites de Jesus. Não negue. E alguém pode dizer assim, mas como é que eu vou saber se é o convite dele mesmo? Sujeitai os espíritos. Sujeitai os espíritos. Como é que alguém sujeita o espírito se ele não está transformado, santificado? A conversão tira o homem do mundo, mas a santificação tira o mundo do homem. E o que a gente está precisando viver é santificação. Tirar o mundo de dentro de nós. Tira o mundo de dentro de você. Porque a incredulidade não é da natureza de quem acredita e confia em Deus. É da natureza desse mundo. O descrédito, a incerteza, o medo, a dúvida, o receio. Tira isso dentro de você. Tira isso, limpa isso. Tira isso e limpa isso. Se você não enxergar o que Deus está fazendo dentro da sua dinâmica hoje, você vai se furtar
do privilégio de enxergar o sobrenatural de Deus acontecendo como está acontecendo. E se você pegar, você vai entender o que está acontecendo. E se você se apropriar disso, você vai entender o que está acontecendo. Me lembra de Jesus quando ele falava em parábolas. E ele dizia para os seus apóstolos: eu falo com vocês na forma de parábolas, para que eles, ouvindo, não entendam. Ao que vocês foi dado a conhecer pelo meu Espírito. Eu sei que o Espírito ministra no seu coração. Eu sei que o Espírito de Deus ministra no seu coração. E ministra no seu coração de tal maneira que você pode entender até onde você parou, você deixou de fazer, onde você deixou de acreditar, onde você se acomodou, onde estava a sua poltrona espiritual. Sabe que o homem tem poltronas, tem sofás espirituais, tem? Sabe disso? Sabe aquelas poltronas bem confortáveis? Espiritualmente tem. Já procurou aquele sofá bem macio que você vê nas vitrines das lojas? Já viu aquela poltrona do papai? Quem já viu aquela poltrona? Aquela poltrona é uma maravilha. Já viu? Aquele sofazão retrátil, que você puxa lá o negócio tal, e uma parte lá de baixo sobe, as perninhas ficam suspensas, né? Assim, é bom, não é? E é confortável, não é? Não espiritualmente. Porque espiritualmente a gente começa a gostar de não fazer nada. Espiritualmente a gente começa a se acomodar no sofá que a gente já se adaptou, já se habituou. E quando eu falo do sofá espiritual, é aquele que te levou a experimentar a grandeza de Deus, mas para você foi suficiente. Isso contraria o conhecereis e prosseguireis em conhecer ao Senhor. Quando o apóstolo Paulo diz: combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé, ele quis dizer, em outras palavras, eu trabalhei para Jesus tanto quanto eu pude. Tanto quanto eu pude. E parei quando não teve mais jeito. A Bíblia fala um momento em que Moisés, ele é chamado para entregar a sua vida, para ele dormir. Moisés sobe no monte aí, que agora você vai embora. Despede todo mundo. Se despede todo mundo aí que você está indo embora. E Moisés trabalhou o tanto quanto pôde. Até o momento que o Senhor diz assim: agora, bora meu filho, está na hora de voltar para casa. Trabalhe enquanto você pode. Sirva ao Senhor enquanto você pode. Tudo que lhe vier às mãos para fazer, faze-o conforme todas as suas forças, seu entendimento, seu vigor, sua coragem, sua alegria. Deus te dá todas essas coisas para que você possa empregar no serviço da obra de Deus. Mas parece que falar da obra de Deus parece que é alguma coisa diferente da vida da pessoa. Não fui chamado para isso. Como é que é, ô cara pálida? Não foi chamado para isso? Você não foi chamado para servir ao Senhor? Deus quer usar você no seu trabalho, Deus quer usar você na sua vizinhança, Deus quer usar você lá na porta dividida com o vizinho. Deus quer usar você no mercadinho, na fila da lotérica, enquanto está meio mundo de gente reclamando que a fila não anda. No supermercado, que tem um monte de gente reclamando do calor, do preço, da verdura. Deus está esperando que você abra a sua boca e fale alguma coisa. E você está achando que Deus não te chamou para essa obra? Que Deus não te comissionou para essa obra? Que Deus não te escolheu para essa obra? Não é isso. O que eu vejo são pessoas que buscam seus próprios interesses e se frustram em todos eles. Porque nenhum homem, em seu tempo mais realizado, um homem chamado Alexandre da Macedônia, um cara que aos 20 anos de idade já era imperador, tinha tudo, mas tirou a própria vida, porque estava vivendo num ócio completo. Qual o sentido da vida? Qual o sentido da vida? Qual é o sentido da vida?
Eu sei qual é o sentido da minha. Eu sei qual é o sentido da minha. Eu acredito que você saiba qual é o sentido da sua, e se você ainda não sabe o sentido da sua vida, eu quero convidar você a sair desse sofá espiritual. E você deixe essa poltrona macia, confortável, que talvez tenha sido no momento que você entregou sua vida para Jesus Cristo, talvez tenha sido no momento que você ouviu algo da parte de Deus que te encorajou, que te levantou, que te impulsionou a viver algo novo. Deus está esperando que você viva algo novo. Deus está fazendo esse algo novo. Não deixa passar batido, não deixa passar em branco, não deixa. E mesmo quando tudo parecer tirar você do foco, tirar você da direção, foi o que estava acontecendo com Pedro, já com os pés postos sobre as águas. Mas parece que aquilo não tinha tanto valor e tanta importância, afinal de contas, ele dava-se conta de que agora estava em cima das águas. O que é mais importante para você, irmão? Eu costumo falar muito isso. O que é mais importante para você? É a solução ou é o problema? O que se prefere, solução ou problema? Jesus disse para Pedro: Pedro, anda pela solução. Ele coloca os 2 pés na solução. Vem, Pedro, vinde a mim, anda na direção da solução. E ele para, tira os olhos de Jesus e coloca os olhos onde? No problema. Coloca os olhos no problema. Tira os olhos do problema, irmão. Coloca os olhos da solução. Tira os olhos do problema. Coloca os olhos na solução. Não vai adiantar você se martirizar pelos problemas. E se você continuar vivendo esse vício apenas de se alimentar ou retroalimentar o seu círculo vicioso com base nos problemas, você vai se ver impedido de desfrutar da solução. E a solução te leva para frente, o problema te puxa para trás. Ou em outras palavras, a solução te leva para cima e os problemas te puxam para baixo. Para baixo. Vem, Pedro. Vem, Pedro. Eu não sei quantos podem vestir a camisa do Pedro hoje. Quantas pessoas podem vestir essa camisa? Em algum momento da vida, talvez eu tenha sido um Pedro e eu quero vestir essa camisa. Em algum momento da vida ou para alguma coisa na vida, talvez eu tenha sido um pouco de Pedro. E eu não sei se você quer vestir essa camisa de Pedro. Você quer? Quer vestir essa camisa de Pedro hoje? Se você quiser vestir essa camisa de Pedro, eu quero dizer uma coisa para você. Se você se abster de enxergar esse Pedro que talvez ainda existe em você, você não vai compreender a mão que se estendeu para dizer para Pedro: Pedro, eu te puxo, ainda que você esteja afundando. Porque quando Jesus disse para ele: por que duvidastes, homem de pequena fé? Jesus estava dizendo para ele: por que você deixou de acreditar naquele que nunca falha e que jamais vai te deixar desamparado? A mão de Jesus foi a mão salvífica, a mão salvadora para dizer: Pedro, ainda assim, eis que minha mão não está encolhida para que não possa salvar. Amém?